É bem fácil predizer o futuro quando, na verdade, você acredita que o está criando. Esta frase é do escritor G. Sorrell. Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre Renato Trezoitão. Já que todos estão falando dele, vamos reagir a este maluco Red Pill. Pois era um cara que circulava apenas nos canais Red Pill e, após aparecer no canal do Fala Glauber, acabou estourando a bolha que o cercava. E ontem, para surpresa de poucos, ele fez sua participação no Inteligência Limitada, do Rogério Vilela, canal que eu gosto muito de assistir, inclusive. Como de costume, já chegou metendo o pé na porta, com suas frases feitas e teorias baseadas no conservadorismo de outras décadas. Em alguns momentos se passando por um coach messiânico, outros como um red pill deslocado, por vezes se sentindo o próprio discípulo de Jesus Cristo. E não podemos deixar de citar a sua tara por querer as mulheres lhe lambendo as botas. Nessa parte, creio que ele tem uma queda para o lado dos grupos incel. Talvez ele próprio tenha sido um em outros tempos. Tem praticamente todas as características físicas, filosóficas e psicológicas para tal. Bom, pessoal, creio que boa parte de vocês veio a este vídeo por conta do termo que estava na thumb do vídeo, né? Incel. Por que é que eu coloquei essa thumb? Porque para mim, o Renato 38 era sim um incel. Veja, esta é apenas minha opinião. Se você for olhar bem, ele diz que tem uma filha de 7 anos. Nós estamos em 2024. 2024, né? 24 menos 7 vai dar 17. 2017. Tá. Aí você pode dizer que isso não tem nada a ver, né? Mas eu vou chegar lá. Eu demoro um pouco para formar meu raciocínio, mas no final eu consigo concluir. Não sou igual ele, né? Tenho um pensamento muito acelerado. Bom, vamos lá. Teve a filha em 2017. Ele próprio diz que começou a ter contato com o Bitcoin em 2015. Até no livro dele mostra isso. Era a época ali que ele estava vendendo as coisas para poder trocar por Bitcoin. 2015, 2 anos com acesso a dinheiro e conhecimento é o máximo para o cara deixar de ser um incel e se tornar uma pessoa minimamente normal. Foi o que ocorreu com ele. A partir de 2015 até 2007, constituiu família, teve uma filha e começou a ver que o que salvou ele talvez fosse a tábua de salvação para todas as outras pessoas. Ele só esquece de uma coisa, que nós não somos pessoas iguais, cada um tem uma forma de pensar. E então ele achou que a mesma fórmula que serviu para salvar ele, poderia salvar a todos nós. Ele mesmo disse que pensou em tirar a própria vida. Creio que deve ter sido por esse período aí de 2015. E logo depois ele encontrou o Bitcoin. Então faz sentido ele depositar todas as fichas dele nesta moeda digital. Isso aí parece bem óbvio, né? Mas o que é que pega? São as opiniões dele, entendeu? Ele sempre prega como se o homem fosse um ser superior, a mulher tivesse que ser submissa a ele, e para tudo ele coloca o Bitcoin como solução. E nós, se formos pegarmos aí a história do mundo, os impérios, como eles chegaram ao apogeu, como houve declínio, como houve estabilidade, sempre ocorre de ter um grupo ali que chega ao poder e depois decai. Então, assim, o Bitcoin pode até algum dia chegar, eu não acredito. Ele pode ser uma ótima opção para as pessoas ganharem dinheiro, mas não uma solução única como ele quer colocar. Eu vejo assim que sempre quando surge uma solução única, geralmente ela descamba para alguma coisa ruim futuramente. Bom, mas vamos à análise dele aqui. Que fique claro, eu concordo com muitas coisas que ele diz, mas também discordo de boa parte. Principalmente quando ele aciona o modo Full Red Pill misturado com ANCAP e mais um turbo de anarcocapitalista. Por que é que eu sempre falo, pessoal, essa questão de que ele é um cara da Red Pill e até mesmo era um incel antes de 2015? Essa questão da Red Pill, quem não sabe aí, eu não vou explicar aqui desde o início, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Ele já vai ficar um pouco grande já, ficaria mais ainda. Isso aí surgiu desde a época lá do filme Matrix, quando o Neo, ao invés de escolher a pílula azul, escolheu a vermelha. Daí em diante surgiu essa cultura messiânica aí, essa seita de que sempre haverá um Messias, um escolhido, para poder resolver todos os problemas do mundo. E junto com a Red Pill, veio aí essa galera toda que saiu do armário, né, literalmente, estava ali escondida nos quartos ali, passava o dia inteiro jogando Tibia, jogando, sei lá, Minecraft ou vendo pornografia no celular ou no computador, né, que naquela época os celulares não tinham
tecnologia para você ficar vendo vídeo o dia inteiro igual tem hoje. Então o pessoal ficava ali no computador e essas pessoas viram aí uma oportunidade de colocar suas opiniões, suas ideias, não que sejam todas ruins, mas boa parte delas são extremamente extremistas. Ô maluco, não tem como diminuir a adrenalina e tentar desacelerar teus neurônios não, para que assim você realmente consiga alcançar o que tu tanto diz querer passar para os pobres mortais. Ou a ideia não é essa, abrir os olhos da maioria para que passem a se soltar das amarras do nefasto Estado socialista, que está mancomunado com o cramunhão, como diz você. A minha opinião não vale nada, mesmo porque estou no submundo do YouTube, abaixo dos 10 mil inscritos. Mas, por outro lado, não tenho problema nenhum em falar o que penso, já que não corro o risco de perder audiência, já que não a tenho. Sendo assim, vamos lá. Em primeiro lugar, é no mínimo estranho um cara que diz ter 45 milhões em Bitcoin e ainda estar em um país que ele mesmo faz questão de descredenciar o tanto quanto pode. Das duas, uma. Ou tem o ego inflado e quer aparecer, mesmo sabendo que pode se tornar um alvo fácil, coisa que acho difícil, pois é policial e sabe os riscos que isso imputa. Ou ele está gerando valor por meio da exposição. Existe também a possibilidade de ser um maluco completo. Essa pode ser a mais assertiva de todas. E sei também que vocês dirão que eu é que estou maluco de falar isto, pois o cara já provou que é muito inteligente. Veja, uma pessoa inteligente não deixa de ser maluca. Depende de quando e em qual lugar ela está para que se possa julgar qual das duas afirmações está correta. Agora vamos falar um pouco sobre o livro que ele escreveu, né? Juntamente com outro cara lá que eu não me lembro o nome agora. O nome do livro é Bitcoin Red Pill. Eu li apenas até o prefácio e logo de cara, mesmo com a informação do próprio livro de que o mesmo passou por 4 revisões, e aqui pessoal, quero deixar bem claro que essa indicação foi feita por ele próprio. Ele deixa lá um link lá para você ter acesso ao livro por meio de PDF de graça, né? E eu acessei essa versão e lá diz que é a 2ª edição do livro, ou seja, então ele deveria ter melhorado a escrita, né, a gramática, ali, as correções ortográficas e, ao que parece, pode até ter feito, mas faltou alguma coisinha ali. Mas vamos lá. Eu encontrei erro de português e concordância. Claro, isto não me impedirá de ler o resto do livro, mas, como feedback, se você quer passar uma ideia tão revolucionária e acredita que pode mudar o mundo tal qual ele é, você pode começar de qualquer outra forma, menos com erros de português já nas primeiras páginas. Isto não passa uma imagem séria, pois se você não se preocupou nem com a escrita, imagine com o conteúdo. É apenas minha humilde opinião. Ah, mas isto é um livro técnico, não é para ficar se preocupando com os errinhos de português. O que tem aqui vai te livrar do nefasto mundo que o cerca, e você nem vai precisar mais da língua. Tá, então pera. A ideia é ou não é ensinar aos pobres mortais como eles devem fazer para entender sobre Bitcoin? Outro ponto ainda sobre o livro. Mesmo que ele fosse de escrita fluida, ainda assim, muitos continuariam e continuarão obtusos em relação ao Bitcoin. Veja que temos uma população que nem mesmo sabe eleger um político, quanto mais entender sobre uma moeda digital, conceitos de moeda fiduciária e criptografia, ou mesmo sistema financeiro. Ah, mas o Bitcoin é para quem quer ser independente de governo, de impostos, de sistemas fiduciários e outras cositas más. E outra, como ele mesmo diz, quando o sistema social falir, o Bitcoin irá imperar. É sério mesmo isso? Isso me cheira a alguém que quer dominar e não libertar ninguém. Se poucas pessoas terão acesso ao Bitcoin, e sim, ele só vale tanto porque é escasso e de difícil mineração hoje em dia, vide o seu início, pois era possível minerar até em notebooks Acer, lá pelos anos de 2010 mais ou menos. E neste caso, como as outras pessoas ficarão caso este cenário do 38 realmente ocorrer, como ele prega? Obviamente, se sujeitarão a oferecer serviços sexuais ou braçais, por míseros satoshis. Isso ele mesmo já disse na internet, podem procurar. Ou seja, na verdade, ele quer criar um futuro no qual, ao invés de você ser dominado por um Estado socialista que te suga com impostos e outras taxas, para outro ente que te sugará de outra forma. Ou vocês acham que apenas pessoas que se dizem enviadas por Deus é que compram bitcoins? Assassinatos por encomenda são pagos em Bitcoin na Dark Web. Todos os tipos de crimes cibernéticos são negociados nesta moeda digital. Daí você deve estar pensando, então tu é contra o Bitcoin?
Não, sou a favor. Creio que seja sim uma moeda libertadora, mas não ao ponto de fazer a revolução que o Renato 38 prega. Para mim, ele funciona como uma espécie de influencer voluntário da ideia do Bitcoin. Parece bem óbvio que quanto mais o Bitcoin for exaltado e valorizado, mais ele ficará rico. Isto se realmente tiver os tais 45 milhões na moeda digital. Agora, pensemos num cenário hipotético. Todos sabemos que na natureza nada se cria, tudo se copia. E o homem é o animal que mais conseguiu compreender esta ideia. Imagine que neste exato momento, outra moeda digital esteja sendo criada, tal qual o Bitcoin. Vocês acreditam mesmo que exista somente um cara como Satoshi Nakamoto no mundo? Ademais, isto não faria o Bitcoin deixar de existir, mas com certeza faria com que perdesse valor, pois uma regra que nem o Bitcoin consegue mudar é a lei da oferta e da procura. Se existe outras moedas e isso vai gerar concorrência, obviamente o preço irá cair. Outra coisa, vejo sempre ele dizer que o Bitcoin é uma moeda que não é possível tomá-la por violência. Será mesmo? Lhe proponho a seguinte situação hipotética. Um cara num apartamento com sua família e que tem em seu PC, pendrive enfiado nas partes íntimas ou um chip implantado no braço ou mesmo no cérebro, com a senha de acesso ao seu ouro digital. Este mesmo cara tem seu lar invadido por meio de engenharia social, a arma mais velha que se tem notícia. Uma tia do Zap conta para alguém, ou uma empregada conversa no ponto de ônibus, sei lá. O fato é que a notícia chega nos malas. E eles vão lá querer o seu ouro. E aí, o que você faz neste caso? Passa a senha para eles e perde todos os seus bitcoins? Ou prefere morrer junto de sua família simplesmente porque você é um libertário defensor da ideia de que o Bitcoin é completamente seguro? Tão seguro ao ponto de que, mesmo após sua morte, ninguém pode gastá-lo. Me responde aí nos comentários o que você faria nessa situação. Então, pessoal, minha opinião sobre o Bitcoin é de que ele é sim uma moeda que veio para ficar, mas não acredito que ele será a salvação do mundo. Sempre que alguém vem com uma solução para todos os problemas do mundo, alguma coisa de muito ruim ocorre logo após a aplicação dessa solução. Já tivemos vários exemplos e nem precisa eu citar os nomes aqui. Sobre o 38, para mim, é um tipo de cara nerdola que vivia criando histórias enquanto ficava trancado por horas no quarto, vislumbrando quando colocaria uma capa para poder salvar o mundo de todas as suas mazelas. O Bitcoin apenas foi o start para ele passar a acreditar que esta era a hora. É um cara inteligente? Possivelmente, mas também pode ser uma pessoa que tem muita facilidade de compilar conteúdo, que não deixa de ser uma forma de inteligência. Perceba que ele cita muitas teorias de outros pensadores e pessoas muito acima da média, mas, quando as teorias colocadas em prática são as suas, ele descamba para o machismo, sexismo, racismos em algum ponto, e conservadorismo extremo, a ponto de vangloriar a forma como os muçulmanos tratam suas mulheres. Aqui, pessoal, eu queria colocar um ponto. Eu penso da seguinte forma: o mundo, tal como ele é, e já foi no passado, ele só vai mudar para frente. Você nunca vai conseguir fazer com que o mundo retroaja ao que ele era antes. E eu vejo nas ideias do Renato 38 isto. Ele prega uma coisa, por exemplo, ele quer que o mundo volte a ser como na época de Jesus Cristo. Cara, o próprio Jesus previu que o mundo mudaria. Não tem como você querer que as leis que eram seguidas naquela época sejam colocadas hoje em prática. Isso não vai acontecer. Não vai. Se o Bitcoin entrar, igual ele fala que vai entrar e acontecer, ele vai ter que se adequar às regras de hoje. Você não consegue fazer com que as mulheres se comportem igual elas se comportavam ali na época de Jesus, entendeu? Ou como isso ocorre hoje? Ocorre, mas é em países muçulmanos, tipo ali no Afeganistão. Você acha mesmo que as mulheres iriam aceitar viver sobre o jugo do homem, por mais que ele tratasse ela bem? Vocês acham que isso pode ocorrer? O que pode acontecer é uma guerra entre homens e mulheres, mas a mulher não vai aceitar isso. E sinceramente, eu nem acho que essa seja a saída. Eu não queria uma filha minha sendo tratada como se ela fosse o capacho de um homem. Assim como eu não quero também que o meu filho seja tratado como um capacho de mulher. Sempre que alguém vem com uma ideia radical, eu sou contra o radicalismo. Seja qualquer um, seja radicalismo político, radicalismo no campo do esporte, no caso do futebol, seja o radicalismo religioso, entendeu? Extremista. Isso não funciona, já foi comprovado que isso só gera guerra, entendeu?
Então, assim, essa ideia dele de colocar que a mulher só serve para proliferar, de que a mulher não tem que trabalhar, tem seus problemas, tem a questão genética, tem a questão fisiológica da mulher, tem. Só que você não resolve as coisas querendo colocar só o seu ponto de vista, tem que haver ali um meio termo entre as partes. O fato de eu falar que ele possivelmente era um incel só comprova com esse comportamento e esse discurso dele, entendeu? Você vê que é extremamente sexista o discurso dele. Ele coloca a mulher como se ela fosse... se ela tivesse que ter vindo ao mundo simplesmente para servir o homem. Cara, eu discordo disso. Discordo. Seria bom? Claro. Quem não quer? Você não quer uma pessoa ali o tempo inteiro te servindo, fazendo tudo que você pede, você ali só esperando? Até a própria mulher iria querer. Se você der o poder, por exemplo, para as feministas, a ideia delas é essa, que o homem, as que não são LGBTQ+, né? Mas as que são hétero, é óbvio que elas iriam querer que o homem ficasse ali servindo elas. E eu acho que até as do movimento LGBTQ também, se elas gostam de outra mulher, elas iriam querer que a mulher ficasse ali. Quem não quer isso? Quem não quer ter uma empregada ou um empregado o dia inteiro ali lhe servindo? A ideia que eu vejo que ele fala é essa. E olha que o cara tem uma filha, entendeu? Então, assim, quando eu falo que ele é a resposta e a thumb do vídeo, quando eu falo que ele possivelmente era um incel, é isso. Ele só conseguiu ter acesso à mulher por meio do dinheiro e conhecimento, entendeu? E agora ele quer subjugar essas mulheres a esse ponto. Isso não vai ocorrer, cara. Ou vai ocorrer por meio da opressão. E aí descredencia tudo que ele fala sobre libertarianismo e coisas e tal. Então, pessoal, é isto. Apenas minha opinião sincera. Já podem jogar as pedras.